Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Boson Ciências e Cultura e neste vídeo vamos falar sobre ácidos nucleicos, continuando nosso estudo sobre as macromoléculas biológicas. O que são ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são polímeros, biopolímeros na verdade, que constituem transportadores químicos de informações genéticas no organismo. Os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos, dos quais a gente vai falar já já. Portanto, são polinucleotídeos. Nos organismos vivos, a gente encontra os ácidos nucleicos na forma de DNA e RNA. E também é possível produzir ácidos nucleicos de forma artificial, eles podem ser sintetizados artificialmente. Os ácidos nucleicos são as macromoléculas mais importantes para a continuidade da vida. E eles são formados por nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é um monômero que constitui um ácido nucleico, e o nucleotídeo é formado a partir de três constituintes: um carboidrato ou um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, uma base nitrogenada orgânica, que vai variar de um nucleotídeo para outro, e um ou mais grupos fosfato, PO4. Num polinucleotídeo, cada monômero vai ter apenas um grupo fosfato. O grupo fosfato vai estar ligado sempre no carbono 5 do anel de açúcar, que a gente já vai ver. No DNA, esse açúcar, essa pentose, é a desoxirribose, e no RNA é a ribose. E esses nucleotídeos eles vão ser classificados de acordo com a base nitrogenada que eles contêm. A gente vai dar o nome de nucleosídeo a parte do nucleotídeo sem o grupo fosfato. Vejamos as pentoses primeiro. Então temos dois tipos de pentose: a ribose, que é o açúcar que vai constituir o RNA, e a desoxirribose, que é o açúcar que constitui o DNA. Qual é a diferença entre elas? Bom, ambas são açúcares com 5 carbonos, e a desoxirribose tem um átomo de oxigênio a menos no carbono número 2 do seu anel de carbono, como a gente vê nesse diagrama aqui embaixo. Veja que a ribose tem um grupo OH no carbono 2, a gente começa a contar a partir daqui, carbono 1, carbono 2, OH. A desoxirribose tem apenas um hidrogênio aqui, um oxigênio a menos. E essa é a única diferença entre eles. E daí vem o nome desoxirribose. Desoxi porque foi retirado um oxigênio. Então, se eu juntar um açúcar desses com uma base nitrogenada, eu vou ter um nucleosídeo. E o que são as bases nitrogenadas? As bases nitrogenadas são moléculas ligadas ao carbono 1 daquele anel de açúcar. E existem 5 bases nitrogenadas que formam os ácidos nucleicos. Você já deve ter ouvido falar dos nomes de algumas delas, talvez: adenina, guanina, citosina, timina e uracila, que são simbolizadas pelas letras A, G, C, T e U, respectivamente. A adenina, guanina e citosina estão presentes tanto no DNA quanto no RNA. Já a timina só existe no DNA e a uracila apenas está presente no RNA. E a gente chama essas moléculas de bases porque elas têm um caráter básico, um pH básico. Elas aceitam átomos de hidrogênio e, portanto, permitem que sejam feitas ligações de hidrogênio, que é importante para a constituição da molécula do ácido nucleico. As bases nitrogenadas elas são classificadas em dois grandes grupos: as purinas, adenina e guanina, e as pirimidinas, citosina, timina e uracila. As purinas e pirimidinas, portanto, são blocos de construção do DNA e RNA. Elas têm outros papéis também, outros processos metabólicos no organismo e de sinalização também. Aqui embaixo você pode ver na ilustração as fórmulas estruturais da adenina, da guanina, que são as purinas, da citosina, uracila e timina, que são as pirimidinas. Notem que as purinas têm um anel de 6 átomos de carbono fundido a outro anel de 5 átomos de carbono e nitrogênio. Já as pirimidinas têm apenas um anel de átomos de carbono e nitrogênio. E essa é a diferença estrutural entre purinas e pirimidinas. Legal, e como é que é composto então um nucleotídeo, afinal de contas? O nucleotídeo ele vai ser composto por um açúcar, a base nitrogenada, ligada ao carbono 1 desse açúcar, e um grupo fosfato. E esses três elementos juntos compõem o nucleotídeo, que vai ser o monômero da construção do ácido nucleico. Então, vários nucleotídeos interligados vão formar uma molécula de ácido nucleico. Portanto, açúcar mais base nitrogenada mais fosfato é igual a um nucleotídeo.
Como é que se forma então o DNA e o RNA, que são os ácidos nucleicos? Eles são polinucleotídeos. Eles vão se formar então por reações de desidratação ou condensação entre um grupo OH do ácido fosfórico no nucleotídeo com o grupo OH do açúcar de outro nucleotídeo. E aí é formada uma fita, uma ligação em série, por assim dizer, de nucleotídeos, que é a cadeia principal que tem um nome. O nome técnico é cadeia de açúcar fosfato. E as bases nitrogenadas são grupos laterais nessa molécula. Portanto, ribose ou desoxirribose mais base nitrogenada mais fosfato é o nucleotídeo. Nucleotídeo mais vários nucleotídeos, ácidos nucleicos. O ácido nucleico mais conhecido é o DNA, que a gente ouve falar aí no dia a dia. Ele é encontrado no núcleo das células. Ele vai armazenar a informação genética da célula e vai controlar também a produção das proteínas e da síntese do outro ácido, que é o RNA. Também é o principal constituinte dos cromossomos. Genes, eles são formados por pedaços de DNA. As moléculas de DNA em si são gigantescas, podem chegar até 16 milhões de unidades de massa atômica. E aqui embaixo a gente vê o dogma central da biologia molecular, que diz que DNA gera RNA e o RNA vai sintetizar as proteínas. É o fluxo de informação genética no sistema biológico. O DNA é o material genético que os organismos herdam de seus pais. Tá? Uma molécula de DNA possui inúmeros genes. O DNA também sintetiza o RNA, na verdade um tipo específico de RNA, que é o RNA mensageiro, que vai, por sua vez, determinar a estrutura primária das proteínas. O DNA tem um formato muito peculiar, que é o chamado formato de dupla hélice. As moléculas de DNA têm dois polinucleotídeos, duas fitas de ácido nucleico que se enrolam no formato de dupla hélice. São mantidas unidas por atrações entre as bases nitrogenadas. Vários tipos de ligações químicas entram nesse processo, mas a principal são as ligações de hidrogênio. E uma coisa interessante, as bases sempre se ligam de forma complementar. As ligações sempre ocorrem entre pares de adenina e timina e guanina citosina. Sempre esses pares é que se ligam. Então, a adenina não se liga com a guanina ou com a citosina, sempre com a timina, e a guanina sempre com a citosina. E no RNA, as ligações ocorrem entre os pares adenina uracila e guanina citosina. Aqui a gente vê a estrutura de dupla hélice do DNA, que foi desvendada em 1953 apenas, pelos cientistas Watson e Crick, que você vê aqui do lado direito. Na verdade, eles não descobriram o DNA, eles desvendaram a sua estrutura. O DNA ele foi isolado pela primeira vez pelo médico suíço Friedrich Michel em 1869, que chamou essa molécula de nucleína na época. E a estrutura, portanto, tem a hélice de açúcar fosfato, com ligações fosfodiéster, e as bases nitrogenadas em pares, fazendo a ligação entre essas duas fitas. Olhando mais de perto para a constituição química, a gente vê que as fitas de açúcar fosfato são constituídas pelas pentoses, conectadas pelos grupos fosfato de forma alternada, e as duas fitas são ligadas entre si pelas bases nitrogenadas e ligações de hidrogênio, como a gente vê aqui nesta ilustração. Já o RNA é uma molécula menor que o DNA. Tem massa atômica que varia de 20 a 40 mil unidades de massa atômica, encontrado geralmente fora do núcleo celular, lá no citoplasma. E a função básica do RNA é carregar a informação armazenada pelo DNA para fora do núcleo celular, para ser usada na produção das proteínas. Existem vários tipos de RNA, RNA-M, TR e até miRNA. Seriam o RNA mensageiro, o transportador, o ribossômico e o microRNA. Cada um tem sua função específica nos organismos, na verdade. A estrutura do RNA é mais simples que a do DNA, é uma fita única de açúcar fosfato que tem as bases nitrogenadas conectadas, adenina, citosina, guanina e uracila no caso do RNA. Aqui um comparativo entre o DNA e o RNA. Veja que o RNA é uma fita simples e o DNA é uma fita dupla, com os pares de bases fazendo a interligação entre essas fitas no caso do DNA. E as bases nitrogenadas, citosina, guanina e adenina estão presentes em ambas. No DNA temos timina e no RNA uracila. Comparativo na forma de uma tabela, para ficar mais fácil a visualização.
Função do DNA: carregar informação genética. RNA: síntese de proteínas. Onde eu encontro o DNA? Núcleo celular. Onde eu encontro o RNA? Também fora do núcleo. Estrutura: dupla hélice para o DNA, fita única para o RNA. Qual açúcar que constitui? Desoxirribose o DNA, ribose o RNA, daí as letras D e R. Pirimidinas constituintes: citosina e timina para o DNA, citosina e uracila para o RNA. E as purinas constituintes: adenina e guanina para ambos. Então veja que tanto o DNA quanto o RNA, os dois ácidos nucleicos, possuem tanto pirimidinas quanto purinas, mas as pirimidinas variam de um para outro. Ácidos nucleicos também podem ser produzidos de forma artificial. Análogos de ácidos nucleicos podem ser projetados e sintetizados quimicamente. Alguns exemplos são os ácidos peptonucleico, gliconucleico e treonucleico, que têm aplicações básicas em procedimentos de biologia molecular, ensaios diagnósticos, antivirais, antibactericidas e outros tipos de aplicações científicas. E eles são, evidentemente, diferentes do DNA e do RNA. Resumindo então, ácidos nucleicos são biopolímeros que constituem transportadores químicos de informações genéticas no organismo e também são usados na síntese de proteínas. Nos organismos vivos temos o DNA e o RNA, que são ambos constituídos por nucleotídeos, que por sua vez são formadas por moléculas de pentose, um açúcar de 5 carbonos, bases nitrogenadas variadas, mais um grupo fosfato, PO4. O DNA tem como função básica armazenar informação genética das células, ou seja, dos seres vivos, e o RNA tem como função básica carregar essa informação armazenada pelo DNA para fora do núcleo celular e assim agir na produção das proteínas que os organismos utilizam. E os ácidos nucleicos também podem ser produzidos artificialmente. Legal, gente. Tá aí as minhas referências, então, os livros que eu recomendo e os sites que eu recomendo que vocês consultem para se aprofundar no assunto. E neste vídeo vimos mais uma macromolécula essencial à vida, os ácidos nucleicos, completando assim o ciclo de carboidratos, lipídios, proteínas, mais esses ácidos nucleicos. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Boson Ciência, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima!